O arquétipo sedutor do libertino é uma das personalidades sedutoras mais interessantes de se estudar. Ele consegue desvirtuar até mesmo as mulheres mais virtuosas que você vai conhecer. Justamente aquelas mulheres que você acredita que tem um casamento perfeito, tem uma família perfeita, que tem valores morais muito bem definidos. O libertino acaba sendo o sedutor perfeito para esse tipo de vítima. Dessa forma, se você ainda não conhece o que é um libertino e principalmente por que o charme dele é tão sedutor para alguns tipos de mulheres, se você não conhece ainda, recomendo você assistir a série Bridgerton. Isso porque a série Bridgerton gira em torno da história dos libertinos. Basicamente, ela tenta pegar a essência do libertino e trazer isso na série, pra contar toda a trama daquela série que você provavelmente já assistiu ou já ouviu falar na Netflix. Portanto, se você não conhece o que é um libertino e as suas características, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar nesse vídeo, utilizando a série Bridgerton da Netflix, quais são as características dos libertinos e como eles fazem para seduzir uma mulher, principalmente utilizando a série Bridgerton, que ela vai ajudar você a entender isso na prática. Primeiramente, meu nome é Carlos, o meu objetivo aqui na Orbucks é te ajudar e também, principalmente, te motivar a ler livros técnicos como esse, como o livro A Arte da Sedução que a gente vai ver no vídeo de hoje para explicar o que seria o libertino. Portanto, se inscreva aqui no canal se você já conhece o meu trabalho, se você não conhece, não se inscreva. Você só vai se inscrever aqui se você tem interesse em livros técnicos e você gosta desse tipo de conteúdo. Do contrário, eu não quero você como inscrito aqui se você não gosta disso, combinado? Então, pra gente entender o que seria um libertino por meio da série, a gente precisa primeiro ter um resumo do que é Bridgerton. Basicamente, Bridgerton conta a história de uma aristocracia da Londrina, na qual você consegue perceber que, para aquelas famílias se manterem, para que o poder, o status econômico, a imagem da família tenha a manutenção ao longo do tempo, são necessários alguns tipos de eventos específicos, como, por exemplo, casamentos arranjados, como uma espécie de bajulação também, uma preocupação em manter a sua imagem com outras famílias, com a rainha, por exemplo. Basicamente, a série Bridgerton ela vai explorar todo esse cenário político socioeconômico, assim como a história por si só, a trama vai estar sempre contando a história de relacionamentos que vão acontecer por conta, por exemplo, de um casamento arranjado que a vítima não queria participar, por conta de um libertino que tá cansado dessa vida mais promíscua, dessa vida de encontrar mulheres mais superficiais, ou até mesmo de ter muitas mulheres superficiais indo atrás deles. Você vai ver em Bridgerton sempre esse tipo de trama. É sempre um trama mais relacionado a amor mesmo, de fato, casamentos e assim por diante, porém, sempre nessa temática de aristocracia. Então, pessoas ricas se relacionando, pessoas com poder político se relacionando. E como isso remonta ao século XIX, a gente vai ver também muitas vezes como que o casamento era importante naquela sociedade. Como que ele fazer uma manutenção na imagem de uma família. Por exemplo, se uma família queria mostrar que era importante, queria mostrar que tinha de fato influência ali naquela sociedade, se os filhos não tivessem bem casados, bem conectados com outras famílias, naturalmente, você percebe que naquela sociedade isso faria muita falta, principalmente se aquela família em específico, aquele sobrenome específico, por exemplo, um desses sobrenomes é os Bridgertons, se eles não tivessem bons casamentos, bons vínculos, eles começariam a ser mal vistos naquela sociedade. Então, essa série acaba sendo muito interessante pra gente ver alguns parâmetros, algumas características de sedutores que se aproveitavam dessas mesmo setup, por assim dizer, dessa mesma configuração de sociedade lá antigamente, como por exemplo os Dom Juans, eles se aproveitavam muito desse tipo de sociedade. E Bridgerton vai te trazer à tona como que isso funcionava no modelo cinematográfico, né? Até porque se você for buscar isso antigamente, você vai encontrar muitos livros, você vai encontrar muitas histórias contadas assim em livros, e Bridgerton acaba trazendo um pouco dessa essência dos livros, de histórias da sociedade antigamente pro contexto atual, entre aspas, né? Por meio, por exemplo, da série. E agora que a gente já tem uma noção, então, do que é mais ou menos Bridgerton e o contexto em que ela tá sendo contada, aquela história, contexto principalmente histórico em data, e o contexto socioeconômico, também o político principalmente, vamos entender agora o que é o libertino. Se você já assistiu os primeiros episódios, você vai se deparar várias vezes com a palavra libertino na série. De fato, a série induz você a entender que aquele tipo de comportamento dos protagonistas e da maioria dos homens ali tende a ser libertina. Óbvio que não são todos, mas tende a ser libertina. E o que é isso? Pelo menos de acordo com o livro A Arte da Sedução do Robert Greene, a gente entende como libertino todo aquele homem que acaba utilizando a sua libido como uma forma de motivação na hora da conquista. Então, normalmente, são homens que utilizam ali da busca incessante por prazer, mesmo que seja efêmero, mesmo que seja curto, mas ele busca esse prazer superficial de uma forma tão intensa que isso acaba atraindo as mulheres. Como que ele atrai essas mulheres utilizando essa libido dele? Ele, por meio dessa paixão incessante, essa paixão ardente pela mulher, ele faz com que a mulher se sinta amada, ela se sinta entrando numa aventura com uma pessoa que seduz ela de uma maneira diferente do normal. Isso porque, normalmente,
normalmente a vítima, que acaba sendo seduzida pelo libertino, costuma estar, por exemplo, num casamento arranjado ou num casamento que ela não está tão feliz. Ela vive em regras da sociedade que são extremamente rígidas com as mulheres. Então, numa sociedade em que as barreiras, sejam elas psicológicas ou sociais, são extremamente altas, e para ela entrar numa sedução, ela acaba correndo riscos, tanto pela sua imagem, tanto ali, para ela se encaixar no contexto da sociedade, o libertino acaba sendo o sedutor ideal, o sedutor que vai fazer com que ela fique com desejo de se relacionar com ele, justamente por esse risco que o relacionamento com o libertino traz, esse risco social ou até mesmo psicológico de se relacionar com ele mesmo não podendo. Além da questão da libido, a gente também consegue perceber no libertino uma grande confiança, ele é uma pessoa confiante por si só, além de falar muito bem, ou seja, ele é eloquente, e não só isso, como ele também é incontrolável, ou seja, boa parte das suas ações, das suas atitudes, por exemplo, quando ele entra pra tentar seduzir uma mulher, acaba sendo extremamente incontrolável, extremamente imprevisível, e a imprevisibilidade também na sedução, a não familiaridade, acaba sendo extremamente sedutor, inclusive para mulheres, no caso as vítimas do libertino, que estão ali naquela sociedade bem quadrada, que tem valores específicos, que você não pode sair muito daquele trilho que naturalmente você vai ser julgado. Então o libertino, ele tem um papel muito interessante nesse tipo de sedução, nesse tipo de vítima, justamente porque ele traz aquilo que ela não tem na sua vida, a aventura, realmente o fato de se sentir amada. É por isso que o libertino, ele acaba tendo não só um papel muito interessante quando você vai conhecer a história de alguns, por exemplo, o Dom Juan, as histórias do Dom Juan, os livros do Dom Juan por si só são muito interessantes para você entender as histórias dos libertinos, como também a gente percebe que esse tipo de sedutor até hoje ele existe. Então, para resumir mais ou menos o que seria um libertino, como identificar um libertino, a primeira coisa que você vai perceber é o efeito Dom Juan, é o fato de que, por algum motivo, ele tem uma fama de consegue se relacionar com várias mulheres ficam perdidamente apaixonadas por eles, e o fato dele ter essa fama, por algum motivo, no caso, esse motivo até bem conhecido, ele tá mexendo com a vaidade das pessoas, mas, a princípio, você não consegue entender bem o porquê que as outras pessoas, mesmo sabendo dessa promiscuidade dele, ainda conseguem gostar dele, acabam se atraindo por ele. Naturalmente, como eu disse, mesmo que você não entenda a princípio, saiba que basicamente o libertino, ele mexe com a vaidade, quando ele é desejado por outras pessoas, e as pessoas ao verem isso se sentem desejadas também. Todo mundo quer se relacionar com uma pessoa que é atraente, que é uma pessoa que as outras pessoas dão valor. Então, primeiro, a coisa que você vai perceber num libertino é o efeito Dom Juan. A segunda coisa que você vai perceber, como eu já dito anteriormente, é a sua libido aguçada. Por algum motivo, no caso, a própria libido dele, mas você não vai entender isso a princípio, se você não leu o livro Arte da Sedução, mas quando você vê um libertino, você não vai conseguir entender o porquê que as pessoas gostam tanto dele, mesmo ele ali, estando em cima, ele sendo literalmente uma pessoa promíscua. E a realidade é que a libido dele faz com que ele seja extremamente atraente, porque ele consegue trazer essa libido pro mundo externo, que no caso é amando incessantemente uma pessoa, mesmo que seja por um curto período de tempo. Uma outra característica muito interessante do libertino é a sua amoralidade. O que que significa? Você não vai ver no libertino valores morais, valores que você costuma ver na sociedade, como por exemplo o respeito ao casamento, o respeito à religião. Você não vai ver, por exemplo, ele respeitando também muita classe social. O libertino, ele tá ali pelo prazer, pela libido dele, pelo desafio de entrar numa conquista amorosa e conquistar aquela mulher. Portanto, você não vai ver nele muitas preocupações com valores morais da sociedade. É uma outra característica muito interessante nele. Por isso que os libertinos costumam participar, por exemplo, de casos de adultério. Você vai sempre ver, quando uma mulher acaba traindo o seu marido, não é sempre, mas a tendência é que essa pessoa que seduziu essa mulher, esse adultério aconteceu porque o cara tendia a ser um libertino. O exemplo que me vem à cabeça agora, mais recente, que eu lembre e que eu tenha conhecimento, é, por exemplo, do mendigo Givaldo, o morador de rua que acabou conquistando a mulher do personal trainer. Você percebe nele principalmente essa questão do amor incessante, do amor ardente e principalmente da eloquência. Não necessariamente a ausência de valores morais, mas você percebe que ele não deixa muito claro isso. Não à toa, ele acabou conseguindo participar desse caso de adultério. Então você percebe que os libertinos, eles ainda existem hoje em dia, mesmo sendo características muito, aparentemente, coisas de antigamente, como a promiscuidade, o casamento, isso. Então logo o libertino, ele consegue atuar ainda hoje em dia, mesmo numa sociedade um pouco mais líquida como a nossa, uma sociedade que não tem vínculos tão grandes, um vínculo duradouro no caso. E por fim, a quarta característica muito interessante de se notar no libertino é a sua falta de controle. Como ele não consegue controlar a sua libido, as pessoas tentam corrigir isso. As mulheres, no caso, elas acreditam que ao se relacionar com o libertino, elas vão conseguir reformar ele, elas vão conseguir fazer com que ele se torne uma pessoa melhor. O que, na verdade, a tendência é que ele não seja reformado, a tendência é que ele não mude, ele sempre seja assim. Mas ele acaba conseguindo vender essa ideia de que estar se relacionando com ele, existe essa possibilidade dele se reformar e ser um bom marido, um marido
marido fiel, mas as histórias, por exemplo, de Dom Juan, que inspiraram os exemplos de libertino que o Robert Greene traz, a tendência é que, na verdade, o libertino ele faça, até minta pra você que ele vai se tornar um homem fiel, vai se tornar uma pessoa melhor, mas na verdade, assim que ele te conquistou e conseguiu tudo que ele queria, ele vai lá e te abandona. Essa é a tendência do libertino. Então, agora que você já entendeu por que o libertino ele é tão irresistível e, ao mesmo tempo, você conseguiu entender as principais características dele, vamos agora entender Bridgerton. Vamos ver um exemplo, por exemplo, de libertinos da série Bridgerton, para que você consiga entender na prática como esses libertinos eles vão atuar. Mas antes da gente entender as características dos libertinos de Bridgerton, é preciso dar dois avisos muito interessantes aqui para você que tá assistindo. A primeira é que Bridgerton não é uma série citada no livro Arte da Sedução, então Robert Greene não utiliza Bridgerton como um exemplo de libertino. Porém, as características são tão evidentes que a gente consegue fazer esses paralelos entre o livro e a série. E naturalmente, se você consegue fazer um paralelo com a série, você também consegue fazer paralelos com a vida real. Então, naturalmente, a série e o livro eles não se citam diretamente, porém, você consegue notar que existe essa correlação e você pode pegar essa correlação para melhorar a sua observação, a sua percepção de como pessoas seduzem outras pessoas na vida real por meio de Bridgerton e por meio do livro Arte da Sedução. Segunda coisa que eu preciso deixar claro, quem vos fala aqui, eu não sou um sedutor, correto? Eu só sou um leitor de livros, como eu disse, meu objetivo aqui é trazer livros técnicos para você entender assuntos que as pessoas acham que é chato, mas não são. Eles podem te ajudar, não só para entender pessoas, mas para ter um emprego melhor e assim por diante. Você consegue pegar esse conhecimento técnico para ganhar mais dinheiro, para se relacionar melhor com as pessoas, para você ter uma saúde mental mais alinhada, mais saudável. Portanto, deixo claro aqui que se você tá procurando dicas de sedução, talvez eu não seja o melhor, correto? Mas, se você quiser ler o livro, aí fica a recomendação. Acredito que até o momento aqui você já viu quão interessante o livro é por si só. Por fim, uma última observação especificamente sobre os personagens de Bridgerton é que, como eu disse anteriormente, a tendência é que o libertino, ele nunca vai se reformar, ele nunca vai melhorar, ele nunca vai se tornar uma pessoa melhor. Ele não vai deixar o estado de libertinagem dele pra viver uma vida, por exemplo, de um romance com um casamento. Portanto, você vai notar que em Bridgerton isso na verdade não acontece. Ou seja, mesmo que Bridgerton tenha trabalhado em cima do arquétipo do libertino, a Julia Quinn, que é a autora dos livros e da série por si só, ela que trouxe a história à tona, ela acaba trazendo essa idealização de toda mulher, que é de reformar o libertino. Portanto, de tudo que você vai ver no Robert Greene, de tudo que eu expliquei aqui sobre o libertino, a única dissonância que você vai ver é que no fim das contas, o libertino de Bridgerton ele acaba sendo reformado em todas as ocasiões. A única pessoa, o único Bridgerton, né, provavelmente vai ganhar uma temporada só dele. E até o momento ele não saiu essa temporada. Porém, ele não pegou essa questão de ser um libertino reformado, é o Benedict Bridgerton. Ele é o único que você percebe que ele teve até a chance de entrar num casamento, de ter uma relação mais séria lá na terceira temporada, porém, ele acaba não aceitando. Então, de todos os libertinos que eu vou falar aqui pra frente, Benedict é o único que realmente, até o momento, ele é o libertino mais fiel ao que o Robert Greene descreve nos livros dele, correto? Então, vamos lá, então. O primeiro libertino que a gente vai ver lá na primeira temporada é o Duke Simon, no caso, o Duque de Hastings. Mesmo ele sendo um libertino, as pessoas ao redor chamam ele de libertino, a própria Daphne, que faz ali o casal com ele na série, chama ele, reconhece ele como um libertino, mesmo que ele tenha esse título, na verdade, o Duke Simon, ele acaba começando com uma sedução mais coquete, ele é uma personalidade do coquete, e depois, lá pra frente, ele começa a atuar mais como um libertino, ou seja, ele mistura essas duas personalidades, o que é perfeitamente normal. Robert Greene, ele presume que você deva identificar a sua personalidade principal e depois trabalhar as outras também, pra você se tornar um sedutor mais natural, menos robótico, por exemplo. Porém, dito que o Simon, ele não é o libertino, pelo menos a princípio, ele não é 100% libertino, você vai perceber que, por que ele é coquete? Lá nos primeiros episódios, você vai ver que ele chega ali naquela sociedade de viagem e naturalmente conheceu todo mundo ali, a Daphne, a família Bridgerton no geral, a Lady Danbury. Você vai perceber que, na verdade, ele tá querendo fugir de relacionamento. Naturalmente, se você assistir a série, você vai entender que é porque ele fez o voto contra o seu pai, que ele não pretendia ter filhos. E, naturalmente, por ele não querer ter filhos, ele não queria se relacionar com mulheres, para diminuir esse risco. Então, na verdade, essa característica de autossuficiência, essa não necessidade de mulheres, a princípio, mesmo que seja meio reprimida, na verdade é uma característica autossuficiente. O que, depois, quando a gente vai ver a primeira vez que ele vai num dos bailes ali daquela sociedade, vai perceber que, na verdade, ele é bem coquete. As pessoas querem e se aproximam dele, as mães que querem apresentar suas filhas pra ele vão até ele, mas ele as ignora. Isso não é uma característica do libertino. O libertino, como ele é escravo da sua libido, ele vai fazer de tudo pra se relacionar com o máximo de mulheres possíveis até ele enjoar, ou até ele perceber que tem uma outra conquista mais interessante pra trabalhar. Então, como a gente percebe que a sedução inicial de Simon começa como um coquete, sendo autossuficiente, e depois ele vai lá e aplica a libertinagem, quando exatamente ele vira o libertino, então? A gente vai perceber que ele aplica características libertinas quando ele percebe a Daphne como uma pessoa que trouxe barreiras pra ele, que trouxe
oferecer desafios, ela não tá interessada nele igual as outras pessoas estão, então isso oferece um desafio pra ele. E como lá dentro, pelo menos a série trabalha o personagem assim, lá dentro ele ainda é um libertino, entre aspas um libertino reformado, mas ainda é um libertino, ele acaba se sentindo extremamente atraído pra tentar conquistar a Daphne, mesmo que ele ainda tenha esse conflito eterno de não querer se relacionar a ela, graças ao voto que ele fez pro seu pai, antes dele vir a falecer. E um dos episódios marcantes que você vai perceber essa característica latente do libertino, é quando ele e a Daphne vão no jardim, ele tá ali presumindo que ele vai voltar pra casa, ele vai voltar pra da onde ele veio, da sua viagem, porém, ele e a Daphne já estavam ali num conflito grande entre eles. Vai ter um outro vídeo aqui no canal que eu vou explicar exatamente o passo a passo de como essa sedução aconteceu, mas basicamente você vai ver que eles tiveram essa abordagem direta, né, o capítulo 2 do processo sedutor. Portanto, quando ele decide que vai embora, mas ali quer conquistar ela e ela também tem essa tensão, justamente pela abordagem direta que eles tiveram do falso relacionamento, você vai perceber que o Simon ele decide tomar uma atitude arriscada. Mesmo ela ali se relacionando com o príncipe do outro reino que veio, até mesmo por recomendação da rainha a se relacionar com ela, mesmo ela tendo toda a preocupação com a imagem de não parecer ser promíscua e tá ali traindo, dando num caso de traição evidente contra o príncipe, você vai perceber que o Simon ainda correu o risco junto com ela ali, de tentarem se relacionar. No caso ele deu um beijo nela no jardim. Isso pra aquela sociedade extremamente arriscado, principalmente pra imagem da mulher. Não à toa, quando o Anthony, o irmão da Daphne, viu isso, ele desafiou o Simon pra uma briga de pistolas. Naturalmente, um deles iria falecer no meio desse conflito, justamente pela importância que é você, por exemplo, não tirar a inocência de uma mulher, não tirar a virgindade, não tirar aquilo que ela tem mais de valor pra aquela sociedade. Então, naquele momento específico, e claro, tem outros momentos, mas não caberia citar todos aqui, pelo menos não nesse vídeo, você vai perceber que tem muitas características de libertino que o Robert Greene descreve e que o Bridgerton, ela apresenta essas características, o que fortalece o seu aprendizado do livro por si só. Por fim, além dessa traição que ela fez com, no caso, uma traição por conta do Simon, fez uma traição com o príncipe Frederick, e também ela sofreu essa atitude ousada deles acabarem se beijando ali no jardim, existe também uma outra característica do libertino do Simon que você pode perceber, que é a eloquência. Quando ele vai fazer o pedido de casamento especial pra rainha, pra ele poder se casarem o mais rápido possível pra evitar sujar a imagem da Daphne, e eles acabaram assumindo que gostavam do outro, ao mesmo tempo que eles não poderiam se relacionar, né? A trama ainda continua com essa barreira entre eles. Mesmo quando isso aconteceu, você percebe que o Simon, ele consegue utilizar as palavras de uma forma que seduzem, uma linguagem sedutora, no caso. Isso é uma outra característica do libertino. Então, quando ele vai pedir a licença pra rainha, e ele utiliza aquele discurso, isso também é uma característica muito comum de um libertino. Você vai perceber isso bastante na primeira temporada no Simon. Ainda assim, pelo menos na minha opinião, ele não é o libertino mais raiz, o libertino mais parecido com o descrito no livro do Robert Greene. Tem um outro muito interessante que a gente vai ver agora, que é o Anthony Bridgerton. O Anthony Bridgerton, assim como o próprio Simon, no final da temporada em que ele é o protagonista, você também percebe que ele acaba virando um libertino reformado, ele acaba se casando com a Kate e tudo mais. Porém, ele só tá atrás do Benedict em relação a se parecer com o libertino que o Robert Greene descreve. Isso porque, lá na primeira temporada, a gente vai ver, por exemplo, bem nos primeiros minutos, com a cantora de ópera, a Sienna, literalmente na árvore com ela, lá, relaxando. Então, isso é uma característica do libertino. Ele tinha, sim, os seus compromissos. Por exemplo, na primeira temporada, ele é apresentado como o responsável pela família Bridgerton depois do falecimento do pai. Então, ele que cuida de quem as irmãs vai casar, como que os irmãos vão casar, ele que dá o conselho. Porém, ele por si só também é muito libertino. Ele, às vezes, deixa de chegar nos compromissos no horário certo porque, por exemplo, na primeira temporada, ele tava se relacionando com a Sienna, que é a cantora de ópera que nem da aristocracia é. Ou seja, ela tem uma classe social abaixo dele, mesmo assim, ele se sentia disposto a se relacionar com ela, justamente pela questão da libido. Porém, quando ele entra na segunda temporada como protagonista e começa a se relacionar com a Kate, como é que a gente percebe que ele é o libertino? A princípio, mesmo ele não sendo o libertino também 100% raiz, já que ele começa reclamando ali nos primeiros episódios de que todas as mulheres são superficiais, e ele já não acredita mais no casamento por amor, mas sim no casamento pra manutenção da imagem, na verdade ele começa tendo uma crise existencial que já começa a fazer ele se tornar um libertino reformado. Um libertino raiz, de fato, um Dom Juan, ele jamais ia se preocupar com seduções superficiais, muito pelo contrário, ele ia se preocupar em fazer com que a sedução fosse um desafio pra ele ia se relacionar com o máximo de mulheres possíveis, nem que ele enjoasse rápido. Porém, o que acontece com o Anthony nesse caso, na segunda temporada? Ele conhece a Kate. Kate, a gente vai ver depois, e também vai ter vídeo desse case de sedução, a gente vai ver que ela é uma coquete, então ela é extremamente independente, ela anda a cavalo, coisas que as mulheres da sociedade não costumam fazer, e por conta disso, por conta dessas características mais coquetes da Kate, e além disso ela despreza ele, principalmente no começo, ele acaba se sentindo atraído por ela, o que acaba gerando uma necessidade de se relacionar com ela, uma necessidade de ter a atenção dela. Isso a gente vai perceber muito na série.
série durante toda a segunda temporada. E até o momento, de todos os cases de sedução, esse é o mais interessante, porque ele realmente traz características do libertino na sedução, como por exemplo a triangulação. E além da triangulação, você percebe que ele também é um tanto quanto eloquente, ele também corre muito risco durante a segunda temporada pra estar perto da Kate, ou seja, ele tá casado ali com a irmã dela, a Edwina, mas ele usa o casamento como uma barreira e uma justificativa para estar mais próximo da Kate, ao mesmo tempo que ele tenta seduzir ela, mas eles não podem se entregar um ao outro. Então, pelo menos das 3 temporadas que saíram até o momento, a quarta, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo, não saiu, das 3 temporadas, Anthony é o que mais traz a história do libertino. Você vai perceber que vai ter muita barreira entre ele e a Kate, e o que impossibilita eles se relacionarem, mas ainda assim o desejo existe, principalmente os riscos que o Anthony corre pra tentar estar próximo, pra tentar se relacionar com a Kate. E não só isso também, você vai perceber que principalmente o sofrimento que existe nessa sedução, a distância e a proximidade, tudo isso faz com que esse queijo de sedução seja o mais parecido possível pra você aprender o que é um libertino na prática. Como eu disse, na vida real você também encontra esse tipo de pessoa, esse tipo de homem que seduz uma mulher. Sempre nessa base, a pessoa com quem ele vai se relacionar tem que ter ali algum impeditivo, ela não pode ser uma pessoa normal, ela de alguma forma é inalcançável, seja por meio de um casamento, uma barreira psicológica, assim por diante. Então, de todos ali, o Anthony é o que você mais vai conseguir pegar características do libertino quando você lê o livro A Arte da Sedução. Mas antes da gente entender o porquê que o libertino atrai tanto, eu preciso fazer um convite pra você. Se você ainda não é membro do canal, provavelmente você vai estar perdendo ali alguns benefícios, como por exemplo, eu pego e falo de cada capítulo específico do livro do Robert Greene. Portanto, se você quer entender mais sobre o livro do Robert Greene, ou você também quer ver se de fato agrega valor na sua vida esse livro, você pode não só se tornar membro, como também você pode entrar na comunidade da ORZ. Essa é gratuita, tá? O membro é pago. Se você ainda não tá disposto a se aprofundar num livro específico que eu venho abordar no canal, você também pode entrar na ORZ. O que é a ORZ? Digamos que você queira conversar com pessoas que leem livros técnicos igual a esse. Eu imagino que você deve ter a noção de que esse tipo de pessoa é bem raro, principalmente aqui no Brasil. Então, se você quer conversar com esse tipo de pessoa, incluindo eu estar lá no grupo, também podendo conversar com vocês, se você quer conversar com um tipo de pessoa que lê esse tipo de livro, trocar experiências, trocar dicas de livro, você pode entrar no grupo do Telegram também. Então, você não só pode se tornar membro do canal e ter conteúdo exclusivo aqui, como você também pode entrar no grupo do Telegram, que é gratuito. Eu vou deixar o link do Telegram aqui na descrição e também nos comentários, para você entrar na comunidade. Lá eu também posto sempre que tem vídeo novo aqui no canal, converso com vocês quando eu posso, porém a princípio eu quero que você entre lá na comunidade e tire dúvidas sobre livros com as pessoas que estiverem lá, combinado? E se você quer ter um conteúdo mais aprofundado já comigo, eu recomendo você ser membro do canal, combinado? Ele fica normalmente do lado do botão de se inscrever aqui no canal. E lá eu vou sempre abordar o livro de uma forma mais aprofundada, pelo menos capítulo por capítulo. Se você já leu o livro do Robert Greene, eu acredito que você já deva ter a noção da importância que é você entender um livro dele capítulo por capítulo. Até porque uma personalidade sedutora é falada em um capítulo, depois tem outro capítulo, que é outra personalidade sedutora, e depois tem os 24 capítulos, são os 24 processos sedutores. Então, maravilha. Se você quiser conversar com pessoas que leram um livro, ou pessoas que têm interesse em livros como esse, entra lá na ORZ, que é o primeiro link da descrição. E se você quer se aprofundar no livro aqui da Arte da Sedução, principalmente para entender capítulo por capítulo, é só você se tornar membro. É o leitor avançado que você vai ter acesso a esses vídeos exclusivos. É o terceiro nível aqui do membros, combinado? Por fim, o terceiro libertino, que inclusive tem também uma temporada só pra ele, é o Colin Bridgerton. Quando a gente vai ver a história do Colin Bridgerton, é um pouquinho semelhante com a do Anthony também. O que acontece? Lá na primeira temporada ele acaba se relacionando com a Thompson, ele acaba depois se decepcionando com ela, né? Porque naturalmente ela aplicou o golpe da barriga nele. Ele decide viajar pela Europa pra esclarecer a mente, porém a gente não sabe o que ele fez durante essas viagens. E na terceira temporada a gente vai descobrir. Ele teve bastante também aventura, vamos dizer assim, uma aventura relaxante. Então, a gente também percebe que ele tem esses traços libertinos. E durante a terceira temporada você vê ele, por exemplo, contratando as famosas GPs para se relaxar ali, para se divertir um pouco. Porém, assim como o próprio Anthony, ele acaba se decepcionando com a superficialidade das relações, o que é muito interessante. Ele também é o terceiro libertino reformado que a gente vai ver. Porém, ele vai se reformar com quem? Com a Penélope. A Penélope ali que traz muito traços do sedutor encantador, então ela traz a importância da amizade, ela é uma pessoa, traz confiança pro Colin, mas o Colin, a princípio, só vê ela como amiga. Justamente algo que um encantador costuma fazer, deixa a tensão sexual em segundo plano, nunca é sempre muito óbvio. Porém, Colin, assim que ele acaba tendo um desejo inicial pela Penélope, também acaba passando por coisas muito parecidas que os outros irmãos dele passaram nas temporadas anteriores. No caso, o Anthony, o Benedict também, que o Simon passou. O Simon não é irmão do Colin, mas é uma característica que o Simon também já passou na temporada que foi só dele, que é essa questão da triangulação de desejo. Então, por exemplo, teve uma hora que a Penélope
Penélope, ela acaba percebendo que o Colin realmente não quer ela e vai se relacionar com outro cara, e ele fica ali com a vaidade dele afetada, e uma vez que ele é o libertino, ele vai tentar fazer de tudo pra seduzir a Penélope, principalmente agora que ele, em teoria, não pode. A gente vai perceber também que o Colin vai se reformar, ele vai fazer a promessa de que ele vai ser uma pessoa fiel a ela, justamente porque, finalmente, depois de 3 temporadas, ele viu o valor nela, ele viu que ela poderia ser a esposa dele, e assim por diante. Então, no caso do Colin, a gente também vai perceber bastante isso. Um pouquinho menos do que no Anthony, um pouquinho mais no caso do Simon, porém, ele também é um libertino que você consegue perceber essas características, principalmente essas que eu acabei de citar pra você. Ele corre bastante risco, porém, como disse, o foco principal é que ele acaba vendo a sedução com ela como um desafio. Essa principal característica que define o porquê que ele é um libertino. Naturalmente, assim como os outros dois, vai ter vídeo no canal dele também, só falando do case entre os dois. O case de sedução do porquê ele é libertino e o porquê que ela é uma encantadora a princípio. Vale só relembrar também um pouco da característica libertina do Colin, que é, por exemplo, a cena da carruagem. Quando eles estão lá na carruagem, naturalmente, ele acaba decidindo relaxar com ela ali, por assim dizer. Mas é uma situação arriscada, algo que trazia uma aventura, principalmente pra vida da Penélope, que ela era uma pessoa bem entediada. Ela tem, de fato, ela, por ser a Lady Whistledown, então ela escreve, ela é criativa e tudo, porém ela vivia ali uma vida tediosa, uma vida em que ela não tinha perspectiva de um dia casar, inclusive. Então essa aventura que o Colin traz como libertino também acaba sendo extremamente sedutor, e na série você vai perceber isso na prática, principalmente na cena da carruagem. Por último dos irmãos Bridgerton, a gente vai falar agora do Benedict. Dentre eles, ele é o mais raiz, pelo menos até o momento em que saiu a 3ª temporada, porque ele não se tornou um libertino reformado, mesmo tendo a chance, porém ainda assim, a gente percebe que o Benedict é uma pessoa extremamente desapegada com valores. Na verdade, ele é um artista, né? Ele vive uma vida mais boêmia, então ele não tem, por exemplo, muitos filtros morais, como por exemplo, o lance da poligamia dele. Ele é poligâmico, não tá nem aí, mesmo numa sociedade meio monogâmica. Ele vive ali experiências mais alternativas, por assim dizer, se relacionando não só com mulheres, mas como também com homens. Então, naturalmente, você percebe no Benedict uma figura do libertino mais raiz, o libertino que é descrito pelo Robert Greene. Então, ele deixa se levar pela sua libido, você não consegue perceber nele valores morais muito fortes, por isso ele acaba enfrentando esses tipos de situação, ele acaba lidando com esse tipo de sedução. Ele também tem um desapego, ele acaba desanimando quando ele vê que a sedução já tá ganha pra ele, que foi o caso da 3ª temporada. Ele tá se relacionando ali com aquela moça e ele diz pra ela, quando ela acaba tendo mais interesse em se relacionar com ele, o pedido de ter alguma coisa mais séria com ele, porém ele acaba rejeitando, porque segundo ele quer viver uma vida mais livre, ele gostou dessa vida, ele não quer se prender a um relacionamento, mesmo ela sendo também uma sereia, uma libertina, por assim dizer. Ele ainda conseguiu ter esse tipo de atitude, então dentre os 4 ele é o mais libertino de todos. E como, por exemplo, fica essa cena em que ele rejeita um relacionamento mais sério na 3ª temporada, justamente pelo seu estilo de vida mais desapegado. Ele ainda não se tornou reformado, pode ser que o roteirista venha torná-lo um libertino reformado na 4ª temporada, mas a princípio ele é dentre os 3 que foram citados aqui, ele é o mais libertino de todos. Você pode aprender muito percebendo isso no personagem, relacionando com pessoas que você deve conhecer na vida real, pessoas que não gostam de relacionamentos sérios, por exemplo. Portanto, agora que a gente já viu todos os libertinos de Bridgerton, pelo menos até a 3ª temporada, fica muito evidente o porquê que eles atraem tanto. De fato, eles são pessoas que, como você pode ver na própria série, existem casamentos arranjados, mas eles conseguem trazer o que as mulheres mais anseiam, que é a necessidade de ser amada de verdade. Eles também trazem muito essa noção de que você consegue ter uma aventura amorosa, principalmente numa sociedade em que existem valores morais que acabam deixando o casamento, o relacionamento por si só, algo muito mais monótono, algo muito mais relacionado à manutenção de poder entre as famílias, de imagem, do que necessariamente casamento por amor, que é algo que as mulheres anseiam muito, principalmente. Você vai perceber que o libertino, ele traz tudo isso, e por si só, ele é uma pessoa que você não consegue controlar. Então, a todo momento, quando você se relaciona com o libertino, você vai ver isso lá na série, você vai perceber que as personagens, né, as mulheres, a Daphne, a Kate, em algum nível, a própria Penélope, elas querem que eles se tornem pessoas melhores, elas querem que eles deixem essa vida de libertinagem, mas eles acabam trazendo um pouco dessa resistência, como se eles não pudessem se tornar uma pessoa melhor. Mas no caso da série, eles vão acabar se tornando libertinos reformados. Porém, você vai perceber muito isso na série, e é o que define de fato o porquê que eles atraem tanto. São pessoas que trazem mais risco, trazem mais aventura, tiram a mulher do tédio, faz ela se sentir amada, e ainda por cima, pelo menos os libertinos das histórias do Dom Juan, que o Robert Greene cita, por exemplo, eles acabam deixando a mulher de uma hora pra outra, quando eles enjoam da sedução, o que faz elas nunca mais esquecerem deles, ao mesmo tempo que elas ficam com a eterna sensação de, nossa, o que eu fiz pra ele me abandonar desse jeito? Então, se você fizer paralelos com a vida real, você vai encontrar muitas pessoas que também são assim. É mais fácil você encontrar no seu círculo social mais próximo, porém eu já dei um
exemplo, por exemplo, do mendigo Givaldo. Também utiliza essas características mais libertinas pra seduzir de alguma forma. Porém, dentre as 10 personalidades sedutoras, você não vai ter muita dificuldade de achar o libertino em filmes e séries. Isso porque se o personagem não tá sendo libertino, ele tá sendo coquete. Então, em tendência, você não vai ter dificuldade pra ver todas essas características que eu citei aqui em personagens de outros filmes, que também vão apresentar o como que é um libertino na prática, assim por diante. Agora, a conclusão desse vídeo. Se você não conheceu o libertino, eu tenho certeza que agora você já conhece as principais características, pelo menos, do libertino, como identificar ele. Já tem agora essa recomendação dessa série pra você assistir, pra você entender como que é um libertino na prática. Eu tenho certeza que você vai conseguir não só identificar, como eu recomendo que você consiga também escapar de uma sedução com o libertino. Porque isso, como a gente vai ver lá no inverso do capítulo do Robert Greene sobre a personalidade do libertino, o ruim de se relacionar com o libertino é que, primeiro, ele enjoa fácil de sedução, então ele vai sempre entrar em seduções superficiais, o que pra você que deve idealizar aí casamento, algo mais sério, é ruim, porque você não vai conseguir constituir uma família com um libertino, ele vai enjoar de você em algum momento. E não só isso, ele também é uma pessoa extremamente escrava da sua libido, então, vamos dizer assim, você vai tomar bastante gaia se você se relacionar com um libertino, correto? Então, eu acredito que ao você ter um conhecimento do livro Arte da Sedução, você também consegue evitar alguns tipos de problema ao se relacionar com pessoas, principalmente no âmbito amoroso. E o libertino é uma dessas pessoas que, acredito eu, não sou vítima de um libertino, mas acredito eu que seja muito interessante se relacionar com o libertino, mas infelizmente é um fogo que apaga muito rápido. E não é nem por culpa sua, é pela natureza da pessoa que tem esse tipo de psique, esse tipo de personalidade na hora que vai se relacionar com outros. Portanto, fica aqui a recomendação para você ler o livro Arte da Sedução, e não só isso também. Você não tá convencido de que o livro é bom, ou que você acredita que quer aprender mais sobre o livro antes de ler, porque de fato ele é bastante longo, ele tem 600 páginas, é um livro bem denso. Confere o vídeo que eu vou deixar aqui, que é um dos cases de sedução abordado em Bridgerton. Só que eu vou aprofundar mais nele e citar alguns capítulos específicos aqui. Vai estar em algum lugar da tela. Te espero no vídeo lá para você aprender mais sobre o livro do Robert Greene.